Olá pessoal, tudo bem? Se há algo que sabemos é que o Egito Antigo é repleto de mistérios, não é mesmo? Estamos falando de uma civilização que existiu há milhares de anos, com uma cultura extremamente complexa, construções gigantescas e, claro, muitos enigmas intrigantes que até hoje deixam todos perplexos. E é exatamente por isso que estamos aqui hoje. Prepare-se, porque neste vídeo vamos mergulhar nos 10 maiores mistérios do Egito Antigo. Então, já sabe, não é? Deixe seu like para apoiar o canal, inscreva-se se ainda não for inscrito e vamos ao vídeo desvendar os mistérios do Egito. Me diz aí, quem nunca ficou babando olhando aquelas pirâmides gigantescas e se perguntando, como diabos eles fizeram isso? Sério. A gente está falando de monumentos colossais com milhões de blocos de pedra, alguns mais pesados que um caminhão de mudança, cortados e encaixados perfeitamente. E as teorias, hein? Tem cada história maluca. Tem gente que acredita em rampas gigantescas, outros falam em sistemas de alavancas complexos. E claro, sempre tem aqueles que apostam em ETs. E não para por aí não. Imagina só o perrengue que deve ter sido carregar esses blocos gigantescos por quilômetros no deserto. No fim das contas, a construção das pirâmides continua sendo um dos maiores mistérios da história. E aí, qual a sua teoria? Solta o verbo nos comentários. E já que a gente está falando de mistérios egípcios, não tem como esquecer da esfinge, né? Aquela mistura de leão com gente que parece estar de olho nos segredos das pirâmides há milênios. Mas afinal, qual é a da esfinge? Alguns estudiosos acham que ela era tipo um anjo da guarda da necrópole real, protegendo de energias negativas. Outros já juram que ela marca a posição do Sol durante o equinócio, o que significaria que os egípcios manjavam tudo de astronomia. E tem estudos recentes mostrando que ela pode ser muito mais antiga do que a gente imagina, com marcas de erosão que indicam que ela já estava lá quando o Egito era mais úmido que o Pantanal. Que doideira, né? Se você curte um filminho de terror, com certeza já ouviu falar da maldição dos faraós, né? Diz a lenda que quem mexer com o sono eterno de um faraó se dá mal, com doenças cabulosas, acidentes sinistros e até morte. E a história que mais alimenta essa lenda é a da tumba do faraó Tutankhamon. Claro que a ciência tenta explicar tudo com fungos mortais dentro da tumba, mas e aí? Será que era só isso mesmo? A verdade é que a tal maldição dos faraós continua um mistério até hoje, dando muito o que falar. E se eu te contar que, segundo a lenda, existia um labirinto gigante no Egito Antigo? Um negócio subterrâneo tão grande e cheio de mistérios que faria a gente se perder fácil. Fácil. Pois é, esse é o mistério do labirinto de Hawara, uma construção lendária que o próprio Heródoto, o pai da história, descreveu. Segundo Heródoto, esse labirinto era colossal, com mais de 3.000 salas e corredores, tudo interligado de um jeito super complexo. Por muito tempo, o labirinto de Hawara foi considerado só uma lenda, mas em 2008, um grupo de arqueólogos usando uns equipamentos modernos detectou uma estrutura subterrânea gigantesca perto de Hawara. Seria esse o lendário labirinto? Até hoje, as escavações não confirmaram nada, mas a descoberta deixou todo mundo de orelha em pé. E que tal a gente falar de um faraó rebelde que resolveu desafiar tudo e mudar a religião do Egito? Esse cara era o Akenaton, um faraó pra lá de excêntrico que decidiu abandonar os deuses tradicionais e adorar apenas um, o deus Sol-Aton. Para marcar essa mudança radical, Akenaton mandou construir uma cidade do zero, no meio do deserto, para ser o point do seu novo culto. Essa cidade era Akhetaton, hoje conhecida como Amarna. Só que o reinado do Akenaton não durou muito, e depois que ele bateu as botas, a cidade foi abandonada e praticamente esquecida. As teorias são muitas.
conspirações políticas, revoltas populares, pragas misteriosas. A verdade é que a gente ainda não sabe ao certo o que aconteceu com Akhetaton e seus habitantes. E se eu te disser que existem hieróglifos no Egito que parecem mostrar coisas modernas, como helicópteros, submarinos e até naves espaciais? Parece coisa de outro mundo, né? Mas é isso que muita gente acredita ter encontrado no Templo de Sete I, em Abidos. Nesse templo, existem algumas inscrições que intrigam os estudiosos há anos. Claro que a galera mais cética torce o nariz para essas teorias e diz que é tudo pareidolia, ou seja, a gente vendo o que quer ver em imagens aleatórias. O mistério das escrituras de Abidos continua sem solução, dividindo opiniões e alimentando a imaginação de quem acredita que o Egito Antigo esconde segredos muito maiores do que a gente imagina. A gente já falou das pirâmides, mas a Grande Pirâmide de Gizé merece um capítulo à parte, né? Afinal, essa maravilha da engenharia antiga ainda guarda muitos mistérios, mesmo depois de séculos de estudos e explorações. Em 2017, usando uma tecnologia de ponta com raios cósmicos, cientistas descobriram uma câmara enorme escondida dentro da pirâmide, que ninguém fazia ideia que existia. Imagina só a cara da galera quando viu essa câmara enorme nos scans. Que segredo será que essa câmara esconde? Tesouros? Sarcófagos? Documentos secretos? A verdade é que a gente ainda não sabe, porque a câmara é de difícil acesso e os estudos estão em andamento. E se eu te disser que os antigos egípcios já tinham tecnologia para voar, é isso mesmo que você ouviu. Em Saqqara, os arqueólogos encontraram um objeto para lá de curioso, o pássaro de Saqqara. Esse objeto, esculpido em madeira, tem um formato aerodinâmico que lembra muito um planador. Os mais céticos dizem que o pássaro de Saqqara era só um brinquedo ou um objeto religioso. Mas e aí? Será que os egípcios estavam realmente experimentando a arte de voar muito antes dos irmãos Wright? O mistério do pássaro de Saqqara continua sem resposta. E quem disse que os mistérios do Egito Antigo estão limitados ao deserto? No fundo do mar Mediterrâneo, perto de Alexandria, os arqueólogos fizeram uma descoberta de tirar o fôlego, uma esfinge submersa. Essa esfinge, que ficava pertinho do templo de Ísis, foi tragada pelas águas há séculos, junto com parte da cidade. A esfinge submersa é um lembrete de que o Egito Antigo era muito maior do que a gente imagina e que muitas descobertas incríveis ainda nos aguardam nas profundezas do oceano. E para finalizar nossa lista de mistérios, vamos falar de um dos faraós mais famosos do Egito, Tutankhamon. Todo mundo conhece a história do faraó Mirim e seus tesouros fabulosos. Mas e a sua família? Quem eram os pais de Tutankhamon? A gente sabe que o pai dele era o faraó Akhenaton, aquele que tentou implementar o culto único ao deus Aton. Mas e a mãe? Essa é a questão que intriga os egiptólogos até hoje. A identidade da mãe de Tutankhamon continua um mistério. Existem várias teorias e candidatas, mas nenhuma delas foi confirmada. Será que um dia a gente vai descobrir quem era a mãe do faraó Mirim? Só nos resta esperar que a ciência e a arqueologia nos ajudem a desvendar esse mistério familiar. E aí, curtiu essa viagem pelos mistérios do Egito Antigo? A gente explorou desde pirâmides até maldições, passando por labirintos perdidos e cidades submersas. Quem sabe a gente não faz uma parte 2 dessa série? Mas me conta aí nos comentários qual desses mistérios te deixou mais curioso. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Valeu!